Pois glória a Deus. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom em todo tempo. Nós vamos deixar as comunicações para o final, amém? Eu quero caminhar com você em cima dessa mensagem, uma vida crucificada. E eu creio que o Senhor, nessa tarde, Ele vai sacudir com algumas coisas que precisam ser sacudidas dentro de nós. Eu acredito que tem horas que precisamos de um choque de realidade e entendermos que a nossa caminhada nessa terra ela é passageira. Nós estamos caminhando para um lugar chamado eterno. Amém? E essa é a vida eterna, conhecer Jesus. Então, até que Ele venha, precisamos gastar tudo o que temos buscando conhecer quem Ele é. E esse é o seu objetivo de vida. Conhecer Jesus. Porque o conhecimento de quem Jesus é vai transformar você. E eu sei que você não valia nada assim como eu. A Bíblia fala isso lá em Romanos 3, 23. Se você não prestava para nada e agora está buscando melhorar é por causa de uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Por meio do sacrifício de Jesus, agora nós temos a oportunidade de adentrarmos a esse lugar santíssimo. De termos uma revelação da sua glória. E revelação significa conhecer quem o Senhor é. E agora deixarmos para trás aquilo que nos atrapalhava, aquilo que nos impedia, para agora nos tornarmos semelhante a quem Jesus é. Você precisa ser parecido com Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, amém? Eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Quem tem o controle da sua vida? Quem tem o controle da sua vida? E o adolescente, quando ele chega nessa fase dos 13, 14, 15 anos de idade, ele começa a achar que se manda, começa a levantar o tom de voz com seus pais em casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, você não manda em você. Você tem pai, e se você não tem pai, alguém cuida de você, essa pessoa representa isso na sua vida, essa figura paterna. E até que você complete 18 anos, até que você chegue à idade adulta assim, até sair de casa, você precisa se submeter aos seus pais, você precisa se submeter à autoridade que está sobre você. Por isso, no nome de Jesus, você não manda em você. Você não direciona a sua vida. Quem direciona a sua vida é o Espírito Santo. E se você não se submete aos seus pais, você não ama a Deus. Porque se eu amo a Deus, eu entro nesse processo de transformação na minha vida. Porque eu não sou espiritual só no culto de sábado. Eu não sou espiritual só no culto de domingo. Eu sou um homem de Deus em qualquer lugar. Eu sou um homem de Deus na igreja. Eu sou um homem, uma mulher de Deus em casa. Eu sou um homem, uma mulher de Deus nos meus negócios, na minha palavra, em tudo. Deus não derramou do seu Espírito por medida. Não é o tanto que Deus fez, mas é o quanto eu faço por tudo aquilo que Ele fez por mim, porque ainda é muito pouco. E eu acredito que Deus quer nos levar para esse lugar, para termos uma vida crucificada, para morrermos para as nossas próprias vontades, para que possamos agora amar o Senhor, para que possamos agora correspondermos a esse amor que foi pago a preço de sangue. Eu e você estávamos mortos dos nossos delitos, mas Cristo nos libertou. Amém? Diga amém. Deus precisa governar as suas vidas, a sua vida, perdão. Deus precisa governar o seu coração. Aleluia. Existe um chamado. E esse chamado não é para virmos para a igreja apenas, mas é para nos tornarmos igreja. E igreja, ela é construída por meio de uma revelação de quem Jesus é. E Pedro tem essa revelação lá em Mateus capítulo 16. Pedro tem uma revelação de quem Jesus é. Havia uma confusão enorme, na verdade uma discussão, não uma confusão. Jesus começou a operar muitos milagres, Jesus começou a fazer tantas coisas, e Ele pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Porque uns estão dizendo que eu sou Elias, uns estão dizendo que eu sou um profeta, e Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala, não foi sangue e nem carne que te revelaste isso, mas foi o próprio
Deus. E eu acredito que Jesus fica impressionado com aquela resposta, mas ele fala: não foi carne e nem sangue, foi o próprio Deus. E sobre esta revelação, e sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Sabe como é que se edifica igreja? Estando fincado na rocha. Sabe como é que se edifica igreja? Estando fundamentado em Jesus, morrendo para as suas próprias vontades. Morrendo para as suas próprias vontades. E é difícil. Quem já fez dieta, não levanta a mão não. Quem faz dieta, quem luta para não comer aquilo que sabe que é bom, mas não pode comer. Bom entre aspas, é bom para o paladar. Mas você precisa matar a sua carne. Eu mais a Eduarda vencemos aí 90 dias sem açúcar. Amém? Mas não é fácil. Você abre a geladeira depois do encontro, tem um monte de chocolate. E aí, um monte de aniversário, a geladeira é cheia de bolo. E aí você nem gosta de doce, mas você é tentado. Mas você não come porque você fez um voto, porque você fez um propósito com Deus. Sabe por que nós não conseguimos vencer as nossas limitações e os nossos pecados? Porque nós não fazemos voto com Deus. Faça voto com Deus. Não faça voto com você. Uma vida crucificada é fazer voto com Cristo. É olhar para a sua cruz e dizer: Senhor, eu vou negar-me a mim mesmo. Eu não vou pecar, eu não vou errar, porque o Senhor me amou primeiro. E o nosso problema na adolescência, o nosso problema na caminhada com Deus, é que nós fazemos voto consigo mesmo. Não, eu dou conta, não, eu consigo, mas esquecemos de olhar para Cristo e fazer esse voto com Ele e dizer: Senhor, me conserva santo até a Tua volta. Senhor, guarda o meu coração. Senhor, mata com as minhas próprias vontades. Porque isso aconteceu no Éden. Isso aconteceu no Éden. Adão e Eva, orgulhosos, o que aconteceu com eles? Desejaram ser como Deus. E é por isso que nós lutamos contra o orgulho todos os dias. Por conta de uma natureza adâmica. Por conta do primeiro pecado. Sabe o que Deus quer fazer? Deus quer quebrar com o seu orgulho. Crente que não olha para Jesus. E crente que não olha para Jesus, ele nunca vai olhar para si mesmo nessa condição de que ele é pecador. Sabe por quê? Porque a glória de Deus revela o quão podre nós somos e o quanto precisamos dele. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta. Ninguém ensina uma criança a ser egoísta. Ela zanga, ela birra, desamamentação. Sabe por quê? Por conta da nossa natureza pecaminosa. Se você fala assim: pastor, eu não sou orgulhoso. Você é orgulhoso sim. E Deus precisa confrontar você, adolescente, nessa idade, nessa fase, para que você consiga romper, e para que você erre menos, e para que você acerte mais. Amém? Nós precisamos crucificar as nossas vidas. E eu sei que não é fácil. Sim ou não? Eu sei que não é fácil, você vai lutar. Mas a Bíblia fala que eu não lutei a ponto de derramar sangue. Você vai vencer. Porque Cristo Jesus habita dentro de você por meio do Espírito Santo. Amém? Você carrega a presença de Deus. Que notícia incrível. Você carrega a presença de Deus e você fala assim: pastor, eu não dou conta. Dá conta sim. Você dá conta sim, amém? Você precisa se desarmar e entenda que nós, eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de alguém que nos corrija. Nós precisamos de alguém que aponte os nossos erros. Nós precisamos de alguém que possa nos colocar no nosso lugar, porque se deixarmos, queremos ser maior que Deus, e nós somos o que somos por causa da graça. Ah, é porque eu canto bem, ah, é porque eu prego bem, ah, é porque eu faço isso bem. Não, você é o que é porque Jesus te alcançou. Amém? A glória é de Deus, a alegria é nossa, mas isso não pode roubar o verdadeiro propósito. Eu preciso crucificar o meu orgulho. Eu preciso crucificar a minha vaidade. Eu preciso crucificar aquilo que está me matando, porque achamos que é benéfico, mas não é. Deus, Ele se revela, e quando Ele se revela a nós, Ele mostra a sua bondade, e quando Ele mostra a sua bondade, eu compreendo que eu ainda preciso caminhar, que eu ainda preciso correr, porque eu ainda estou muito longe de me tornar parecido com Ele. O que você precisa mudar?
Primeira coisa nessa mensagem, o que eu preciso mudar, o que você precisa mudar. Vá listando, vá anotando, eu preciso mudar isso, eu preciso ajudar mais em casa, eu preciso sair da rodinha dos meus amigos que só falam aquilo que não edifica, eu preciso parar de mexer no meu Instagram, eu preciso deixar aquilo que me faz pecar, eu preciso guardar os meus olhos. O que você precisa mudar nesse tempo? Deixa Deus sacudir você, porque a cruz, ela não nos patrocina, ela nos mata. E essa mensagem, de fato, precisa bagunçar com a nossa vida. Bagunçar com aquilo que achamos que está organizado. Nós precisamos de Jesus. Amém? Nós precisamos de Jesus, né, Thaisa? Amém? Abra comigo o texto de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim o texto: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem pode dizer amém? Próximo: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Agora, se você olhar para a vida desse homem, se você olhar para a vida do apóstolo Paulo, um homem que carrega tanta autoridade para citar o que ele citou nesse texto, por inspiração do Espírito Santo, porque ele de fato sofreu. Você ainda não sofreu, eu ainda não sofri. E você já parou para pensar que nós não conseguimos deixar aquilo que nos prende, que ainda é muito pequeno. A nossa geração, ela é doente emocionalmente, uma boa parte da nossa geração, por conta de muitas coisas, mas nós pegamos essas doenças, esses problemas, e colocamos como muleta para que nós possamos nos apoiar nela, mas esquecemos de que existe um monte, de que existe um edifício muito maior do que os meus problemas, para que eu possa me apoiar, é Cristo Jesus de Nazaré. Nós precisamos olhar para Jesus, diga amém. Você precisa olhar para Jesus esse tempo. Você precisa esquecer os outros amores. Ou você ama Deus, ou você ama você mesmo. Ou você ama Deus, ou você faz as suas próprias vontades. Ou você olha para a Bíblia, para que você possa ser conduzida por ela. Ou você vai viver do jeito que você quer, achando que só vir para a igreja vai resolver o seu problema, porque não vai. Não vai. Porque o diabo vai colocar na sua cabeça muitas coisas. Dentre elas, eu não pertenço mais a esse lugar. As pessoas não me olham assim. Ah, mas por que agora mudou isso? Não, quem está mudando é a sua mentalidade, é você mesmo. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus, aonde chega faz a diferença, porque você carrega graça, você carrega misericórdia, você carrega bondade. Você tem Deus dentro de você. Sabe o que nós precisamos? Nos despir de nós mesmos. Nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. Adolescente, Deus quer te levar para um próximo nível, um nível de maturidade, um nível espiritual diferente, lugares onde você precisa adentrar. Quando você sair de casa para vir para a igreja, fala assim: eu quero voltar daquele lugar diferente. Quando você for para qualquer programação, diga assim: eu quero voltar daquele lugar diferente. Quando você for fazer devocional, fala: Senhor, eu quero sair do meu devocional diferente. Não gere expectativa nas programações, gere expectativa em Deus. Em Deus. Eu acredito. A gente precisa esmurrar o nosso próprio corpo. A gente precisa esmurrar as nossas próprias vontades, amém? Olha o que Paulo fala para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 em diante. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo falando para Timóteo. Próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quem pode dizer amém? Paulo está dizendo assim: olha, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu corri a corrida que me foi proposta. Eu estou terminando a minha carreira ministerial.
a minha carreira com Cristo, para ir para a minha casa, em outras palavras, para voltar para o meu Pai. Mas o apóstolo Paulo, com tanta convicção, usa essas mesmas palavras de forma diferente aqui para Gálatas. E você percebe com quanta autoridade, porque Paulo, ele foi o homem que foi exposto à morte por diversas vezes. Paulo foi encarcerado, 3 vezes sofreu naufrágio, passou fome, passou sede, 5 vezes recebeu 39 açoites dos judeus, 3 vezes foi golpeado com vara, mas esse homem não negou a fé, porque ele sabia em quem ele cria. Eu não sei se as suas adversidades emocionais são pior do que aquilo que Paulo sofreu, e eu sei que não é, por isso olhe para Jesus. Sabe qual foi a diferença de Paulo para nós? É que Paulo manteve os seus olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da vida. Ele estava apanhando, ele estava sofrendo, mas ele estava olhando para Jesus. Você sabe de onde ele escreveu essa carta? Ele estava preso, e ele estava orientando um jovem de apenas 16, 17 anos, dizendo: não desanime, apesar de você ser jovem, permaneça sendo fiel a Deus, permaneça sendo exemplo na palavra, permaneça sendo exemplo no amor, na fé e na pureza. Agora, qual é a credibilidade que esse homem tinha? Qual era? Imagine Timóteo falando assim: olha, o meu pai na fé está preso, e eu estou aqui para dar continuidade. Eu não quero ser preso, imagino eu. Mas Paulo, tanto como Timóteo, estavam olhando fixamente para Jesus. Independente das circunstâncias, esses homens não pararam, porque eles decidiram crucificar a sua própria vida por amor a Jesus. Sabe o que significa esse evangelho? Esse evangelho é você deixar de fazer o que você gosta. É você deixar de fazer as suas próprias vontades, para fazer a vontade do Pai. Jesus precisa ser glorificado no seu corpo, literalmente no seu corpo. Não só na sua mente, não só nas suas decisões, em tudo. Cristo precisa ser glorificado, amém? Você vai encontrar essa passagem, a qual eu citei aqui, o que ele passou, lá em 2 Coríntios 2, 23. Você pode ir lá em casa. Aleluia! Então nós precisamos, em nome de Jesus, decidirmos caminhar diferente nesse novo tempo da nossa vida. E eu sempre falo, presta atenção, Aliança Tia, eu sempre falo que a caminhada com Deus, ela tem várias estações, e essas estações não tem tempo, não tem meses, é o Senhor que vai pontuar cada uma delas. É o Senhor que vai pontuar. Ela pode ser 3 meses, ela pode ser 6 meses, ela pode ser 1 ano. Se você não parar para escutar Deus, você vai caminhar na estação errada. Você vai viver aquilo que é errado. Você não vai escutar Deus para o que Ele quer para aquele momento na sua vida, para o que Ele quer fazer na sua vida. Daqui a pouco você não é mais adolescente. E aí, o que você fez na sua adolescência? Será se você vai testemunhar que você entregou a sua adolescência ao Senhor? Quando você estiver contando isso para os seus filhos, da sua vida de renúncia, do seu tempo de evangelho, mas principalmente do seu tempo com Jesus, o que Ele alterou na sua vida? O pastor Washington, esposo da pastora Fátima, ele fez um voto com Deus que os filhos deles não veriam ele ingerindo bebida alcoólica. E não viram. Eu não sei se é o mais novo ou o mais velho, que hoje já é pastor. Eu não sei você, mas você precisa pensar na próxima geração. Eu não posso ser egoísta e achar que só é tudo em torno de mim ou em volta de mim. Não, não, não. Deus, Ele quer fazer muito mais. Adolescentes, vocês são ferramentas para ganhar os seus pais na sua casa, por isso mude a sua postura. Crucifique as suas próprias vontades. Vai dar vontade de bater a porta? Vai dar vontade, mas você não vai bater. Vai dar vontade de falar que quer ir embora de casa? Vai fazer igual eu não. Eu apanhei quando fui e apanhei quando voltei. Entende? Agradeça a Deus porque você tem um lar. Agradeça a Deus porque você tem uma família. Agradeça a Deus porque você tem uma congregação. Agradeça a Deus porque você tem um líder. Agradeça a Deus porque você tem um pastor. Agradeça a Deus por tudo o que você tem. Em tudo dê graças. Amém? Faça um voto. Faça um voto de murmuração. Se eu não quero murmurar. Se eu não vou murmurar. Se eu não vou pecar nessa área. Em nome de Jesus. Aleluia. Porque a insatisfação, ela pode roubar a essência dos prazeres daquilo que Deus me entrega.
Não seja insatisfeito, seja satisfeito com tudo que você tem. Pastor, não tenho nada, seja satisfeito, porque você tem tudo, você tem Jesus. Pastor, mas eu não tenho o iPhone do ano, mas eu não tenho o tênis que eu quero. Não tem problema, vai chegar, vai chegar. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai se formar. Deixa eu te dizer uma coisa, existe o tempo da colheita, né, Caio? Existe o tempo da colheita. Você precisa preparar a terra, você precisa comprar a terra, você precisa preparar a terra, você precisa semear, você precisa plantar, você precisa regar para depois colher. Não é assim, da noite para o dia. E na vida com Deus também não é assim. Você não dorme. Alguém que aceitou Jesus num culto de sábado e acorda amanhã um líder de célula, um supervisor, um pastor. São processos. Ninguém chega a lugar nenhum do nada. Tudo que Deus faz é de repente, não é do nada. Tudo que Deus faz é de repente. Não é do nada. Repita comigo, nada é do nada. Amém? Tem uma frase de um homem chamado A.W. Tozer, que ele fala assim: o homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas a uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Eu vou repetir. O homem que está crucificado tem os olhos voltados para uma só direção. Ele não pode olhar para trás. O homem crucificado está olhando apenas a uma direção, que é a direção de Deus, de Cristo e do Espírito Santo. Eu tenho uma direção, amém? Você precisa ter uma direção. Por isso, entregue o controle da sua vida para Jesus. Amém? Entregue o controle da sua vida para Jesus. Por muito tempo, na verdade, por alguns anos, a gente tem falado sobre eloquência, a gente tem falado sobre a manifestação do Espírito Santo, de que a forma que eu caio precisa ser diferente da forma que eu me levanto, porque de fato isso é o poder de Deus. Mas eu comecei a ter uma percepção espiritual que nós não estamos reagindo nem na queda e nem na passividade. Não estamos reagindo em nada. Ficamos passivos, não reagimos em nada, caímos, não mudamos em nada. E eu não sei mais qual é o termômetro para medir com quanta verdade nós buscamos e adoramos a Deus. Porque eu preciso cair, mas eu preciso me levantar diferente. Mas tem gente que nem se jogar no chão se joga mais, porque acabou. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, e nós estamos em uma era teológica, onde a letra tem matado muita gente. Onde todo mundo quer saber demais, onde todo mundo para olhar e julgar, e não para se edificar. A nossa geração cheia de informação, já pesquisou o tema da palavra, o significado da palavra crucificada, já sabe o que o pastor vai pregar, mas a minha pergunta não é o que você sabe, não é o quanto você tem de informação, mas é o quanto isso mudou a sua vida. Você pode saber teologia, mas se você for frio e não tiver o Espírito Santo, isso não garante a sua vida na eternidade. Por isso estude teologia, mas antes tenha uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Porque a pergunta que Jesus vai fazer quando chegar no grande dia é: você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Porque o novo nascimento faz parte da caminhada de todo cristão. O novo nascimento faz parte da caminhada de todo cristão. Eu acho que eu posso contar. Depois o Rafael corta aí, não sei. Essa semana eu estava na base missionária, eu fui dar aula sobre a grande comissão. E quando eu estou indo para a base, o meu tio me liga e fala assim: meu filho, a irmã da sua tia, porque ele é meu tio, né, irmão da minha mãe, casado com essa minha tia. Ela falou assim: a irmã da sua tia, ela quer aceitar Jesus na sua presença. A Eduarda estava conosco nesse dia, eu falei assim: amém, tio, na volta eu passo aí. Se ficar um pouco tarde, eu posso ir no outro dia. Ele: não, pode vir que a gente vai esperar. E eu fui para a base, dei aula, voltei, cheguei na casa dessa mulher que ia aceitar Jesus, que é cunhada do meu tio, e meu tio falou assim: olha, ela quer aceitar Jesus, ela quer entregar a vida para o Senhor Jesus. Eu falei assim: glória a Deus, estou feliz em fazer parte desse momento tão especial, porque eu sei que nos céus há festa. E ela falou assim: meu filho, eu estou aceitando Jesus pela dor, eu estou aceitando Jesus pela minha irmã, pela cura dela.
E eu olhei para ela e falei assim para ela, com essas palavras: eu posso falar algo que vai ser contraditório àquilo que você falou, que vai... Ela pode, meu filho. Eu falei assim: a senhora não está aceitando Jesus por conta da sua irmã. Eu sei que ela precisa de cura, mas quem precisa de cura é você. Você está aceitando Jesus porque Deus quer curar você. E hoje você não entende onde Ele quer te curar, mas você vai entender, porque todo homem, toda mulher que aceitou Jesus tem um antes e um depois. E onde eu quero chegar com isso? É que as nossas decisões a respeito da cruz, a respeito de Jesus, é para resolver aquilo que precisa ser resolvido dentro de nós. É para curar as feridas que precisam ser curadas, é para tratar o que precisa ser tratado. Se resolva espiritualmente em nome de Jesus. Cresça. Você pode ter 13 anos de idade, mas se você tiver a mentalidade de uma pessoa adulta, você vai viver a sua adolescência da melhor forma possível. Se você for resolvido com as suas emoções, e eu sei que hoje nós temos vários profissionais na área, e nós aconselhamos sim, dependendo do seu estado emocional, procure alguém, mas meu amigo, ame Jesus antes de tudo, ame o Senhor. Não pare no meio da caminhada por conta de uma situação. Amém. Nós precisamos amar o Senhor Jesus, olhar para Cristo. E assim como eu falei para essa quase tia, porque não é tia, eu falei assim: olha, Deus marca um novo tempo na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa na sua família. Você é a pessoa que Deus vai usar para que os seus familiares possam conhecer quem Jesus é. Quem pode dizer amém? Nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades, todos os dias. Pastor, mas o senhor está sendo tão duro. Olhar para a cruz e não sentir amor por Jesus, e não sentir algo estranho dentro de nós, dizendo assim: eu sou tão pecador. Está errado. Está errado. Olhar para a cruz precisa nos confrontar. Olhar para a cruz precisa nos tirar do nosso lugar cômodo e nos levar para um lugar mais profundo. Quando você casar, você vai ver o tanto que você precisa lutar para ser um bom pai, uma boa esposa. O quanto você precisa lutar para agradar a esposa, para amar o próximo, para... Irmão, você vai lá em casa. É menino gritando para um lado, é menino gritando para o outro. É faz isso, faz aquilo, a casa nunca para limpa. Como ser crente num contexto desse? Eu falo: Deus, manda dinheiro que eu vou ter uma empregada aqui em casa. Manda dinheiro, diga amém, gente. Agora você imagina, e nada disso é peso, sabe por quê? Porque eu olho para Jesus. Pastor, como é que você monta uma mensagem? Meu amigo, eu monto mensagem na bagunça, eu monto mensagem sozinho no secreto, eu monto mensagem em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Jesus é mais importante do que aquilo que está ao meu derredor. Ao meu redor, né? O derredor é o inimigo, a gente tem que chutar ele para bem longe. Amém? Jesus quer alterar a sua vida. Jesus quer alterar a sua história. Olha o que Hebreus 12:6 fala. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Próximo. Preservem na disciplina. Deus os trata como os filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Amém? Vai lá para o verso 4. Eu acho que eu falei foi errada. Dei a referência errada, viu, Carlos? Perdão. Era a partir do 1. Eu vou ler só o 4, o 5 e o 6. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Aleluia. Agora coloca no verso 1. Olha o que o verso 1 fala. Verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Diga amém. Aleluia. E o verso 6 vai falar que Deus disciplina os seus filhos. Nós precisamos aceitar a correção de Cristo por meio da cruz.
Nós precisamos aceitar a disciplina. Nós precisamos. Deus quer nos corrigir, Deus quer nos alinhar à vontade dEle. E não sou eu que vou dizer onde você precisa mudar. Mas uma coisa eu sei, todos nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Quem pode dizer amém? Eu quero citar 4 passos, eu não vou me aprofundar nesses passos, vou ser bem breve. De como viver uma vida crucificada. Primeiro, tome uma decisão. Diga para a pessoa que está do seu lado, tome uma decisão. Não precisa abrir, viu, Carlos? Mateus capítulo 4, a partir do verso 18, Jesus chama os primeiros discípulos, e os primeiros discípulos precisavam tomar uma decisão. Precisavam deixar o seu trabalho, precisavam deixar os seus pais e seguir a Jesus, amém? Amém? Então tome uma decisão, hoje é um dia de tomar uma decisão. Você quer permanecer assim ou você quer ser diferente? Se você quiser ser um crente comum, tá tudo bem. O pastor vai continuar amando vocês, você vai continuar participando de uma célula. Mas talvez você não vai conseguir influenciar as pessoas que estão próximas de você. Agora, se você quer ser diferente, meu amigo, jejue, ore. Você vai ser insultado na escola porque você anda em santidade. Não tem problema. Porque eu não vim para fazer a vontade das pessoas, eu vim para fazer a vontade de Deus nessa terra. Amém? Nós precisamos abandonar a nossa vida por meio de uma decisão. Hoje é uma tarde de tomar decisão. Aleluia. Hoje é uma tarde de tomarmos uma decisão. Nós precisamos decidir se vamos ficar ou se vamos entrar. Se vamos entrar nessa presença e ser transformado por Deus, ou se vamos permanecer no mesmo lugar que nós estamos, que é confortável e está tudo bem. Agora, o que você renunciou por causa de Jesus? O que você deixou por causa do Evangelho? Quando você sair desse lugar, desse templo, lá fora nada mudou, está tudo do mesmo jeito. Os seus amigos na escola, os seus amigos na faculdade, os seus pais, está tudo do mesmo jeito, mas eu quero te lembrar de algo, quem está mudando hoje é você e não as pessoas que estão lá fora. Um amigo meu falou assim, Naka, tem um amigo meu, um amigo de um amigo meu falou assim, Naka, o meu amigo, ele quer um pastor para ir lá orar com ele e tudo mais, e eu lembrei de ti, eu mandei teu contato, falei, não cara, glória a Deus, eu vou lá. Ainda não fui, mas eu entrei em contato com uma pessoa, conversei com uma pessoa, e enquanto eu conversava, eu falava assim, cara, você quer uma oração pela sua empresa? Você quer um tempo com você? O que é? Ele, não, primeiro eu. Ele falou desse jeito, primeiro eu. E ele falou assim, ele falou algo interessante, ele falou assim, olha, eu vi a vida do, eu vou falar o nome, eu vi a vida do Renan, e eu vi o que Deus fez na vida dele, cara, e é por isso que eu quero, né, dar esse passo, dar esse primeiro passo. Eu ligo para o Renan e eu falo assim, cara, tu precisa apanhar. Ele, que foi, moço? Eu falei, como é que tu é amigo do cara? Você tem essa amizade desde a infância. O cara olha para você e vê Jesus em você, e você não é esse cara que vai lá conversar e orar por ele. Não é responsabilidade minha. Você precisa ir lá, eu vou até junto com você. E o Renan é chorão, né? Quem conhece o Renan, toda hora chorando. E ele, Naka, eu não falei isso porque eu já estou quase chorando. Eu falei, não, é normal. Existem pessoas que nós vamos tocar por meio de Jesus, ok? Mas a gente às vezes não abre nossa mente, a gente acha que é só o pastor que ora. Meu amigo, você carrega o Espírito Santo, você tem a mesma Bíblia que todo pastor tem. Você tem a presença de Deus. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu quero mudar porque eu vi Jesus na Silvia. Eu quero mudar porque eu vi Jesus na Thaís. Eu quero mudar porque eu vi Jesus em você. Passei a bola para ele. Eu acho que essa semana a gente vai visitar esse cara. Mas nós precisamos ser testemunhas, amém? E essa canção sobre ver, sobre apalpar, sobre tocar, sobre experimentar, ela é muito importante porque as pessoas vão querer beber da mesma água que você bebe, como é bom. Hoje eu tomei meu primeiro copo de Coca-Cola zero, entreguei de manhã um jejum, aleluia, eu falei, meu Deus que bom, e quando foi à tarde eu peguei mais um pouco de Coca e bebi de novo, que eu estava sem, né? E eu falei, amor, mas como é bom a Coca, chega a descer rasgando aqui. Quando você olha para alguém bebendo aquilo que é bom, ou ingerindo, ou comendo aquilo que é bom, você sente desejo, e assim são os ímpios, quando eles olham para nós, quando eles olham para você, eles vão querer experimentar do Deus que você tem.
O Renan fechou uma venda ontem e ele falou assim, Naka, o cara falou algo interessante para mim. Eu estou fechando essa venda contigo, primeiro porque você é homem de Deus. E nós precisamos honrar os homens de Deus, nós precisamos dar prioridade para eles. Deus vai abrir porta onde você não consegue ver nenhuma janela. Deus vai abrir porta na sua vida, então viva por fé. Ah, eu quero um celular, seja um filho obediente para tu ver. Faça um voto. Mãe, eu quero um celular, faça um voto. Não responda o seu pai. Com 6 meses o celular chega e você, oh meu Deus. Fruto de obediência. Fruto de obediência. Não tem dinheiro, mas tem obediência. Amém? Ah, eu quero ir para o acampitinho, o papai vai pagar, porque você é um filho obediente. O pai vai fazer isso, ó. Quero ir para a vigília, não tenho dinheiro. Seja obediente. Deus vai mover céus e terra, vai mover o bolso dos irmãos. E você vai ser abençoado. Aleluia! Nós precisamos morrer para as nossas próprias vontades. O segundo passo, negue-se a si mesmo. Nós precisamos negarmos a nós mesmos, amém? Olha o que Filipenses, capítulo 3, do 7 ao 8 fala. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Eu não sei o que você amava. Eu não sei o que você gostava, mas meu amigo, decida deixar para trás, porque Cristo é melhor do que tudo aquilo que você um dia desejou. Você viu a catástrofe que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. E eu te pergunto, lá não tinha rico, lá não tinha pobre, todo mundo perdeu tudo que tinha. Porque no final de tudo a gente volta para o pó. E dinheiro, casa, carro, não é nada. Isso é algo para esse momento nessa terra. E eu comecei a parar para pensar, a gente luta para comprar, a gente luta para ter tudo dessa terra, mas não lutamos para termos uma casa nos céus. Não lutamos para termos uma eternidade com Cristo. Você já parou para pensar? Você poupa, você guarda dinheiro, você faz tudo, mas esquece de Jesus. Arrume a casinha aqui dentro, ó. Arrume a baguncinha que está aqui dentro. Se confesse. Peça discipulado, abra seu coração, facilita a vida do seu líder no nome de Jesus. Não deixa ele ficar instigando, mas e essa área? E essa área não, meu amigo, despeja. Fale, abra a boca no nome de Jesus. E aí o discípulo ainda fala assim, meu líder não está crente não, porque ele nem orou para discernir, para saber se tinha algum espírito de engano aqui. De engano que nada, você que está se enganando, guardando as coisas que precisam ser colocadas na luz. Amém? Mas eu estou com vergonha. Vergonha não mata não, como diz o pastor Nonato, que mata pecado escondido. Amém? Adolescentes, Deus está te lançando para um nível mais alto nesse tempo. Diga amém. Diga amém. Amém. Nós precisamos negar-se a si mesmo. E olha o que ele continua dizendo. Mas mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Uma vida crucificada é uma vida de perda. Uma vida crucificada é uma vida onde você vai perder muitas coisas, mas você vai ganhar aquilo que é mais precioso. Você vai estar com Jesus no grande dia. Você vai ter Ele nessa terra, no seu coração, de forma genuína. Você vai perder. Você vai perder. E não se preocupe com seus amigos que vão se afastar de você, não. As primeiras pessoas que eles vão procurar na adversidade é você, porque você se posicionou. Não se preocupe, não. Você não vai deixar amigo, amém? Mas talvez os amigos que não concordam com a forma que você vive vão deixar você. E está tudo bem, Deus separa o joio do trigo, mas você é exemplo para ele. Você vai ser exemplo para eles, amém? No nome de Jesus. Nós precisamos negar-se a si mesmo. Terceiro passo, viva uma vida de santidade. Nós precisamos ser santos, amém? E santidade é ser parecido com Jesus. Eu não vou entrar e eu falo sobre isso quase todo culto. Deixa a graça de Deus corrigir a sua conduta, o seu caráter moral. Deixa o árbitro chamado Espírito Santo corrigir o que precisa ser corrigido. Deixa Jesus corrigir o que precisa ser corrigido. Pastor, eu não sei onde melhorar. Sabe onde precisa melhorar, não sabe?
Nós sabemos onde precisa melhorar. Eu sei onde eu preciso melhorar. Faça igual eu tenho um caderno que hora ou outra eu anoto que eu preciso melhorar. Eu vou lá e anoto. Vou anotando. Só o Caio que não anota, porque ele disse que não tem pecado, né? Diz que é santo. Não é verdade? Mas Deus abate, viu? Relaxa. Porque a santidade, ela tem muitos reflexos. Mas o primeiro reflexo da santidade é a humildade. Quem é santo é humilde. Ok? Quem é bom de português aí? É antônimo, que é humilde, é orgulhoso, né? Eu não sei. Mas, o que o diabo foi lá no Éden? Orgulhoso. Por isso que a santidade nos torna humilde como Jesus é. Ele fala isso, eu sou manso e humilde. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. E a humildade, irmãos, não é ter uma casa simples. Humildade não é ter um copo areado. Humildade não é você ter um lugarzinho. Não. Humildade tem a ver com o seu espírito, tem a ver com aquilo que você carrega, com quem você é. Humildade é você saber reconhecer os seus erros. Humildade é você abrir mão da razão para ganhar o seu irmão. Humildade é você perdoar e pedir perdão. Humildade é muito além daquilo que você pensa. Seja como Jesus. Ah, porque fulano que errou comigo, ele que tem que vir atrás. Não. Para a sua paz, vá atrás. Para a sua paz, resolva. Aprenda a resolver problemas. Sabe por que existe muita fofoca? Porque não resolve problema. Tem mais ou menos uns 2 anos ou 3 anos que eu parei de escutar algumas coisas. Porque aquilo que eu escutava, e quando eu ia atrás, gerava um problema muito maior. Agora quando fala, deixa falar, não quero nem saber. Ah, é porque fulano estava falando de ti, Caio. Não quero saber não, deixa o fulano para lá. Acabou, está resolvido, está tudo bem. Ok? Está tudo bem. Ah, mas é porque o fulano disse isso, mas é porque o fulano disse aquilo. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Você está resolvido com Jesus. E se chegar, você vai resolver, amém? E a outra coisa que a santidade, ela revela, é a alegria. Filipenses 4:4. Coloca para nós, por favor. Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegre-se. A santidade vai revelar alegria. Crente triste tem problema. Crente triste tem problema. Agora, eu não sei se o seu problema é o pecado. Eu não sei se o seu problema, não sei qual é o seu problema. Mas por isso que você precisa resolver. Porque crente é alegre. Crente anda alegre. Lá em casa as coisas estão desmoronando, mas meu amigo, eu vou caminhar com o Senhor alegre, porque se eu ficar triste não vai resolver o problema. E se eu ficar triste, porque é uma condição natural da gente, se abra com alguém que vai te impulsionar. Não se abra com alguém que vai, pois é, né? Que vida, meu Deus, que Jesus volte logo. Não, resolva. Procure o seu líder, procure o seu pastor. Amém? E abra o coração. Tem horas que a gente só precisa falar alguma coisa, né? Só precisa colocar para fora. A gente não faz nada no discipulado. Diga, Letícia, diz. Amém, amém? Vamos orar? Vamos. Tá tudo bem. Ok? Não guarde, porque crente anda alegre. A santidade, ela vai gerar isso no nosso coração. Humildade e alegria. E quando o desânimo bater, você vai mandar ele embora. É natural, vai chegar. Mas eu vou permanecer alegre. Porque alegre é uma condição onde nós decidimos ser alegres. Amém? E por último, permaneça fiel. Esse é o 4º passo. Permaneça fiel. Apocalipse capítulo 2, verso 10. A fidelidade a Deus, ela vai produzir vida em nós. Ok? Perdão, tomei tanta coca que estou arrotando aqui. A fidelidade a Deus, ela vai produzir vida. Amém? E no grande dia, quem vai se encontrar fiel? E no grande dia? Não importa se você é pré-tribulacionista, se você é pós. Meu amigo, não importa qual é a sua visão teológica enquanto a isso. O que importa é que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Então te prepara no nome de Jesus. Amém?
A minha única preocupação é que Cristo vai voltar. E quando Ele voltar? E quando Ele voltar? Olha o que Isaías 40:31 diz. E quando eu terminar de ler esse texto, você vai dizer amém. Vai dizer sim, eu creio e recebo. Amém? Apocalipse 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Diga amém. Esse é o nosso estado hoje, todos os dias até que Jesus volte. Porque no original a palavra esperam significa esperança. Jesus é a esperança daqueles que permanecem fiéis a Ele. Nós precisamos ser fiel a Deus. E se você entendeu essa mensagem, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.